Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite, né? Dependendo da região de vocês. Bom, eu sou ufólogo profissional e também um semente estelar. Eu venho aqui trazer uma informação muito importante que aconteceu uns dias atrás e que vou tentar explicar para vocês poderem entender. Por quê? Porque os segredos ufológicos, a verdade, sempre vai trazer a verdade genuína, real, verídica, nua e crua para vocês. Aí, se vocês vão acreditar ou não, livre-arbítrio de cada um de vocês. Eu estou fazendo o meu papel aqui, que Confederação Galáctica de Mundos, tanto Jesus Cristo, que é o nosso líder comandante, ele, Jesus Cristo, ele é o responsável pelo planeta Terra, que nem é planeta Terra que se chama, é planeta Ágata. Planeta Terra foram dados pelos seres humanos. Então, eu venho aqui trazer uma informação muito importante, tá? E, mais uma vez, a minha função aqui é trazer toda a verdade para vocês, tá? Aí é o livre-arbítrio de cada um de vocês, se querem expandir a consciência, se querem evoluir, não só espiritualmente, fisicamente, extrafisicamente, que na realidade é a obrigação de cada um de vocês, ou seja, é a obrigação de cada ser humano nesse planeta. Bom, o que eu vou falar hoje é sobre um acontecimento que aconteceu, né? Foi uma grande ação bélica, tá? No éter deste planeta. Uma grande ação bélica que aconteceu, né, no éter desse planeta, onde hoje recebi autorização para passar essas informações para você. Então, eu vou compartilhar isso com vocês. Não ligue pro ventilador lá atrás, que tá um calor, muito calor insuportável, não tem como eu deixar esse ventilador parado, que senão a coisa aqui pega, é muito quente mesmo. Lá em torno, faz mais ou menos uns 13 dias atrás, tá? Uma facção criada pelos remanescentes draconianos, reptilianos. O que eles fizeram? Fizeram uma ofensiva bastante violenta, drástica, contra os trabalhadores da luz desse planeta, que estão aqui nesse planeta. O que são trabalhadores da luz? São pessoas reencarnadas, sementes estelares reencarnadas em pessoas físicas, ou seja, vou tentar explicar melhor. São seres extrafísicos, tá? São com linhagem, com raça diferentes, que vieram uma missão ajudar as pessoas nesse planeta. Só que para isso poder acontecer, né, nesta reencarnação, então essas sementes estelares, que são raças extraterrestres do bem, a serviço da luz, a serviço da Confederação Galáctica de Mundos, a ajudar as pessoas despertarem, expandir as suas consciências para poder assumir as suas missões que vieram aqui nessa reencarnação a fazer. Ou seja, antes de cada ser humano reencarnar nesses corpos físicos que vocês usam, vocês assumir a maioria dessas, vamos dizer assim, pessoas, para vocês entenderem, a maioria dessas pessoas já assumiram as suas responsabilidades. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso, aquilo. Além disso, muitas pessoas terão que resgatar karmas, fechamento de ciclos,
né, concretizações de missões importantíssimas para o próximo futuro. Só que muitas dessas pessoas, né, elas reencarnaram, ainda está com o véu tampado 100% o que realmente é para estar acontecendo. Ou seja, esse véu do esquecimento, além dos obscuros pressionarem, manterem a maioria dos seres humanos como escravos, controlando-os, vigiando-os, manipulando e exercendo a sua vida, a sua que você vive hoje. Como, por exemplo, eu não vou falar umas palavras aqui que eu poderia até usar como exemplo, para o vídeo não ser, vamos dizer assim, restringido, banido, né? Ou que eu estou sendo exagerado aqui. Então vamos dizer assim, deixa eu ver, elaborar uma forma para tentar explicar para vocês o seguinte: a maioria dos seres humanos vieram aqui não é só para trabalhar, viajar, comer, beber, curtir a vida. Não, elas vieram aqui com missões a cumprir. Cada um de vocês nasceram na família que vocês estão por um motivo, até por 2 motivos, ou 3. Por exemplo, o fulano veio na família no qual ele reencarnou para resgatar o fechamento de ciclos com a mãe, ou com o pai, com o irmão, com a irmã. Ele veio resgatar isso de vidas passadas, né? Só que o grande mal, os obscuros, como já citei aqui, os draconianos, que já estão lá no topo da pirâmide, eles estão lá. Eles são os chefões, eles são os que estão comandando, sentado lá, vendo a desgraça de cada ser humano aqui nesse planeta. E a corja deles, né, os reptilianos, eles contrataram os reptilianos, que também são, aquela palavra, eles são também, querem ter um topo lá da pirâmide, onde os draconianos estão, né? Então, eles estão fazendo todo o trabalho sujo, e um deles, esses dias atrás, um deles fez uma ação bélica contra, né, os seres humanos que estão aqui na Terra, ou seja, os trabalhadores da luz. Quem são os trabalhadores da luz? São as pessoas clarividentes que fazem o trabalho da luz, que trabalham para a luz, que trabalham para o bem, sem prejudicar as pessoas. Essas pessoas são os trabalhadores da luz. Ajudam as pessoas, retiram magias negras que fizeram para fulana, para ciclana e assim por diante. Essas pessoas são trabalhadores da luz. Pessoas que trabalham para a luz, que nunca, jamais fizeram mal às outras pessoas. Essas ou esses são considerados trabalhadores da luz. Pessoas clarividentes, né, sem citar nomes, se é ele, se é ela, que jamais fez mal algum para outra pessoa, nem sequer, por exemplo, chegou um cliente e esse cliente falou para essa trabalhadora da luz ou trabalhador da luz, né, fazer mal às outras pessoas, e ele ou ela recusou e jamais fez mal a outra pessoa, é uma trabalhadora da luz. Quem já fez mal às outras pessoas não é trabalhadora da luz. Pois, desde o momento que imaginou, pensou e
né, fazer ou tentou fazer, pior ainda, se já fez pacto com o mal. E uma vez feito, jamais será desfeito, porque isso dá um trabalho danado, além de, tipo, como que eu posso explicar para vocês? Quem fez esse tipo de serviço é como se estivesse assinando um contrato com a espiritualidade que, quando partir desse corpo físico, terá uma grande responsabilidade a responder no espiritual. Voltando, né? Então, onde nós sempre, sementes estelares, eu falo por todos os sementes estelares, seja ela ou seja ele, né? Onde nós, sementes estelares, né? No qual somos a maioria, somos guerreiros estelares da Confederação Galáctica de Mundos, que reagimos com rapidez devido a esse ataque bélico no éter desse planeta, que foi contra os trabalhadores da luz, né? Tivemos uma reação rápida, né, eficaz, para poder anular esse ataque. Só que nem todos estavam em condições, nem todas as pessoas, nem todos os trabalhadores da luz, clarividente, pessoas de bem, pessoas que ajudam umas às outras, referente à espiritualidade, estavam em condições de se defender. Tudo o que acontece no espiritual tem, né, os ataques e as defesas, né? Que infelizmente todos os seres humanos desse planeta não têm noção disso, ou não querem ter noção disso, não querem aprender, têm medo de aprender e decidiram ter a vida normal como um ser humano normal. Sim, existem as pessoas que reencarnaram somente para resgatar fechamento de ciclos, resolver seu problema espiritual com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. Mesmo assim, essas pessoas não querem. É o livre-arbítrio delas, né? Ninguém pode impedir, ninguém pode forçar. É que nem eu aqui. Eu estou aqui passando a verdade para vocês. Se vocês vão acreditar ou não, é o livre-arbítrio de cada um de vocês. Eu já levei puxando a orelha do próprio Jesus Cristo, Arcanjo Miguel, e do Astar Shiran, comandante Porã, porque eu insistia em fazer com que as pessoas tentar acreditar que a vida e o que acontece no mundo no qual essas pessoas veem não é verdade. Os obscuros, e quando eu falo obscuros, quero dizer draconianos, reptilianos, e depois abaixo dos reptilianos eu chamo de toda a corja no qual os reptilianos contrataram para prejudicar você e milhares e bilhões e trilhões de seres humanos que vivem nesse planeta. Mas, infelizmente, muitas pessoas que deveriam passar a verdade para as pessoas foram compradas por isso, né? Porque acha muito mais fácil fazer um acordo com os obscuros, né? Para manter a fama, sucesso, poder, né? E entre outros milhões de exemplos que eu poderia citar aqui o dia inteiro. Eu tô nem aí se essas pessoas vão ficar bravas comigo, chateada, magoada, vão querer responder. Quiser, manda e-mail para mim. Eu posso até passar o meu telefone pessoal aqui para ver se essas pessoas têm coragem de falar comigo pessoalmente, se eu tô mentindo. Eu já falei aqui, eu vou repetir e não canso de repetir. Eu já falei pessoalmente com um fórum que foi muito, eu disse, já foi muito conhecido
pelo mundo todo. Não é nem mundo todo, não vou exagerar, não. Pelo Brasil, vamos dizer assim, né? Eu falei na cara dele que ele foi covarde em se vender para os obscuros, em esconder a verdade das pessoas, esconder o mundo ufológico das pessoas para as pessoas não souberem da verdade do que aconteceu. Eu não tenho vergonha de falar, não tenho medo não. Você não tem nem medo dos draconianos, reptilianos que já vieram e vários deles atrás de mim? Por que eu vou ter medo de uma pessoa comum? Voltando ao assunto, muitos de vocês tiveram grande parte de seus corpos etéreos, corpos etéreos, queimados por essa arma de plasma. Esse ataque bélico que foi atacado no éter do planeta foi através dessa arma de plasma. Então, a tecnologia de raios, né, que é capaz de atravessar o véu etéreo, esse raio de plasma tem a capacidade de atravessar o véu etéreo e afetar o seu corpo físico. Sim, afeta o seu corpo físico, trazendo, o que você acha? Trazendo formas variadas, ou seja, né, alguns de vocês, ou seja, muitos seres humanos se manifestaram em seus corpos irritações de pele, né, suaves, desde a mais suave, desde a mais avançada, ou até mesmo extremamente agressiva, dores de cabeça, estômago, náuseas, vômitos, né, tontura, fraqueza extrema e sonolência sem você saber o porquê. Mas em alguns casos, né, a sensação de flutuação. Sim, uma sensação de que você está flutuando, né? Ou mudança repentina de formas e tamanhos, como se a pessoa tivesse entrando e saindo de dois avatares. Deu para entender? Quer que eu explique melhor? Por exemplo, o João, tá? Vamos dizer assim, João fictício, tá? Ele se sente que está entrando e saindo do seu próprio corpo. Por quê? É o espírito, a alma, é a mesma coisa, né? O ser humano tem, vamos dizer assim, você tem esse corpo físico que você tem, mas é um corpo emprestado, é uma casca, como diz aquele seriado dos irmãos Winchesters, é uma casca. Você está em uma casca, eu estou em uma casca, da forma que o seu corpo, infelizmente, essa casca foi criada para ser perecível, devido lá atrás, quando os Anunnaki criaram você. Sim, os Anunnaki criaram os seres humanos, graças ao grande geneticista, grande experiente geneticista Enki, conhecido naquela época, que depois de várias tentativas, ele resolveu usar uma parte do DNA dele, Anunnaki, porque Enki é um Anunnaki original, tá? Enki. Enlil é um draconiano, Enlil é um reptiliano. Enlil é um reptiliano da parte da mãe, porque a mãe dele é uma reptiliana original. Tem até chifre, umas cavidades na cabeça dela. Tem a foto aqui, um dia eu vou trazer para vocês verem. E Enki, naquela época, puxou seu pai. Seu pai é um Anunnaki, para vocês entenderem, original. É como se o Anunnaki como se fosse um ser humano mais evoluído, alto, não tem cabelo, não.
nem que não tem cabelo. Hoje ele é conhecido como Príncipe A. Ele é o príncipe dos Anunnaki e está a favor da paz, da justiça, do amor, da união entre os planetas, a galáxia e o universo. Trabalha junto com Jesus Cristo e toda a Confederação Galáctica de Mundos. Repito pela milésima vez, hoje, Príncipe A, que antigamente era conhecido como Enki, ele que é o pai dos seres humanos, ele que criou os seres humanos, ele, se ele pudesse vir aqui, pessoalmente, dar um chacoalhão em cada ser humano que existe nesse planeta, ele viria. Porque ele é apaixonado, ele ama de paixão os seres humanos. Ele ama de paixão. Ele já mandou várias vezes mensagens para passar através de mim para vocês, que ele ama de paixão os seres humanos. Se ele pudesse, ele viria pessoalmente chacoalhar vocês. Acorda para a vida e sai dessa prisão holográfica que vocês estão vivendo. Ele está aqui. Ele está na sua grande nave mãe Nibiru, em órbita próximo ao planeta Júpiter, onde está esperando a palavra de Jesus Cristo, também presente na Confederação Galáctica de Mundos, em sua grande nave, em órbita do planeta Terra. E fora isso, saindo mais um pouco ainda do assunto, existem frotas espalhadas pelo planeta todo, como vocês conhecem, Terra. Frotas da Confederação Galáctica de Mundos espalhadas pelo planeta Terra, em volta do planeta Terra, protegendo. Ninguém entra e ninguém sai com autorização deles. É por isso que os obscuros não podem sair do planeta e não podem entrar sem a permissão deles. Porque os OVNIs que vocês veem, os seres extraterrestres que vocês veem, eles já estão presos aqui há muito tempo. Até mesmo antes da Confederação Galáctica de Mundos, a ordem de Jesus Cristo enviar um domo de plasma em volta do planeta Terra. Isso foi em 2018 para 2019. Antes disso, muitos seres extraterrestres já estavam aqui. Milhares e milhares de anos vivem uma colônia de reptilianos do bem, ou seja, essa colônia de reptilianos do bem que vive em um país da Europa, tá? Eles não. Por que eu falo do bem? Porque eles não prejudicam nem eles mesmos e nem os seres humanos. Sim, eles vivem com outras raças extraterrestres, que essas outras raças extraterrestres fazem mal às pessoas. Mas essa colônia de reptilianos não fazem mal a ninguém. Eles só querem viver aqui e que eles se consideram esse planeta deles. Porque antes dos seres humanos serem criados pelos Anunnaki, naquela época, eles já estavam aqui vivendo em colônias subterrâneas, em cavernas. Eu já tive contato com uma reptiliana dessa colônia. Ela já me passou muitas instruções, muitas informações genuínas e verdadeiras que está acontecendo, que pretende acontecer. Foi ela que me passou informações quentes, e que muitas que ela me passou já aconteceu. Outras pretende acontecer. Fora isso, vamos voltar aqui para não sair muito do assunto. Pois quando
esse raio de plasma foi atingido por uma arma que é conhecida como DAD, que seria deslocamento áurico dimensional. DAD, deslocamento áurico dimensional, tá? Entre incontestáveis, né, outras enfermidades que essas pessoas sofreram, no sentido espiritual e energético. Espiritual e energético, certo? Sentimentos de ausência, de não pertencimento, né, de saudades de casa, são, no caso de pessoas sementes estelares que vieram reencarnar nessa casca, nesse corpo físico para cumprir missões, ajudar as pessoas, ajudar o bem, ajudar a luz, expandir e expulsar o mal desse planeta. Muitas, vamos dizer, essas pessoas, né, foram afetadas, elas não estavam preparadas para esse ataque, esse sentido espiritual, energético. Então, tudo isso são alguns dos efeitos, né, psicológicos causados pela descarga dos raios de plasma. Isso é real, isso é fato, isso é genuíno, isso é verídico. Mas, após guerreiros da Confederação Galáctica de Mundos, como eu, os vencemos, mas essa investida, mas com certos custos bastante elevados, porque alguns de nós não retornaram. A frota escura, o Império Negro, como se fosse o Império Negro. O Império Negro, anos, naquela época, que o pai Anu era o grande líder, já não existe mais. O Anu foi exilado, foi expulso dessa galáxia, desse universo, tá? E não pode mais formar império nenhum e nem prejudicar nenhuma outra raça extraterrestre que existe, seja lá em qual planeta for, muito menos aqui. Esse nunca mais volta. É igual o Enlil. O Enlil está exilado em um planeta árido, quente, e onde ele não pode fazer mal a ninguém, muito menos voltar aqui. A frota escura, né, recuou atônita, sem saber o que aconteceu, devido aos nossos ataques repentinos do nada, no qual eles nem sabiam que nós viríamos contra-atacar. Os guerreiros Iota Kodesh, conseguiram anular os ataques dos obscuros. Quando eu falo obscuros, os draconianos, que mandam os reptilianos, e que os reptilianos mandam os greys, cinzas, greys alfas, que são extremamente hostis, insectoides principalmente, os responsáveis, os criadores da inteligência artificial, que é um outro assunto. Não foi seres humanos que criaram a inteligência artificial. Foram os insectoides. Os insectoides estão no lado do mal. Já foi explicado isso em outro vídeo, mas para quem não viu e nem quer ver, eu vou falar aqui de novo brevemente. Os insectoides são especialistas em tecnologia. Eles criaram a inteligência artificial, que pode ser usada para o bem e para o mal. Só que quem for contratar os serviços dele, ou vai só fazer bem, ou só vai fazer mal. Eles chegaram com essa proposta para a Confederação Galáctica de Mundos, mas a Confederação não tinha e nem tem interesse para usar a inteligência artificial
pelos motivos deles. Porque um dia isso poderia vir contra, vamos dizer assim, dar um tiro no próprio pé. Então, como a luz, o bem, né, recusou essa proposta dos insectoides, eles foram com essa proposta aos reptilianos. Os reptilianos pegaram, aceitaram essa proposta, converter isso para o mal. Não importa quem vai usar, vai ser usado para o mal. Vocês não imaginam e nem acreditarão, olha, eu falei acreditarão, nem o que está por vir, vocês não vão acreditar. O que está por trás da inteligência artificial. Vocês não fazem nem ideia. Para ter um pequeno, nem 1% do mal que pode acontecer, aconteceu lá no Japão, onde usaram a inteligência artificial dos insectoides, né? E essa inteligência artificial começou a criar seu próprio instinto, sua própria consciência, vamos dizer assim, e usar contra o seu próprio criador. Deu o maior bafafá e o maior trabalho para os responsáveis que criaram essa inteligência artificial tomar a liderança, né, dos seus próprios produtos, vamos dizer assim, porque eles já estavam criando, como eles estavam criando vida própria, já estavam quase prejudicando os seus próprios criadores. É como se estivesse acontecendo um breve resumo do que aconteceu lá naquele filme Exterminador do Futuro, acho que é no 3. As máquinas, né, não importa quais sejam, né, estavam começando a quase atacar o ser humano. É claro que os obscuros, com toda a sua inteligência, sua astúcia, né, mandaram aos seres humanos que foram comprados, né, por questões de poder, fama, sucesso, celebridade, enfim, manter isso em sigilo. Como que eu soube? Eu soube através de um contato meu lá no Japão. Que, inclusive, né, o filho desse meu contato trabalhava, porque ele pediu a conta depois do que aconteceu, porque ele ficou com muito medo. E a empresa, no dia que aconteceu isso, segundo esse contato, essa testemunha, veio muitas luzes estranhas na noite que aconteceu. Foi numa noite lá, e de repente, no outro dia, né, os responsáveis fizeram com que todos os funcionários assinassem um contrato de confidencialidade. O que fosse vazado seria processado e preso. Mas enfim, voltando aqui, tá? Então, devido a esse ataque ofensivo dos draconianos, dos reptilianos, conseguiram, ataque covarde, né? Eles podem ser inteligentíssimos, muitas astúcias, né? Poder ilimitado de telepatia, telecinese, mas eles são covardes. Eles vão pegar bem no ponto fraco do ser humano para poder prendê-lo, escravizá-lo, controlá-lo, vigiá-lo e usar contra eles mesmos.
mas, né, onde muitas pessoas mesmo, né, podem ter sido acordado com sintomas até de envenenamento. Já aconteceu isso, umas pessoas lá na Europa, nos Estados Unidos, lá na cidade de Miami. Como é que eu sei? Contatos meus lá entraram em contato comigo. Fora as informações genuínas, ao vivo, da Confederação Galáctica de Mundos que passaram para mim. Essas pessoas que foram afetadas por esse raio de plasma podem ter até sentido, né, queimaduras por radiação. Né? Por isso o motivo de a pessoa do nada estar cansada, né? Sem energia praticamente, só quer saber de deitar, dormir, se sentindo mal. E essas pessoas não sabem por quê. É por isso. É um dos motivos. Tudo isso, os draconianos e os reptilianos tentaram, né, uma represária pelas missões de resgate, né, em sequestrar o que eles mais adoram de sequestrar. Responder para mim. Por mais que vocês não acreditem ou não querem acreditar, eles adoram as suas crianças. As crianças para eles são um prato cheio. As crianças de 2018 para 2019, principalmente, já reencarnaram mais evoluídas para poder mais rápido crescerem, expandir a consciência e poder sair do véu do esquecimento e poder fazer as suas missões importantíssimas aqui nesse planeta, que vieram com missões dadas pelo próprio Jesus Cristo e a Confederação Galáctica de Mundos. Se essas pessoas forem principalmente sementes estelares, também instruções da sua própria raça. Só que os obscuros não querem isso. Os obscuros não querem que isso aconteça, porque seria a grande derrota deles. É por isso que milhares de crianças estão desaparecendo. Milhares e milhares de crianças estão sumindo. Mas as mídias não falam. Especialistas não falam. O governo não fala. É claro que não vai falar. Ufólogos não vão falar. Tem medo de falar. Eu falo aqui. Muitos ufólogos, né? Eu sei que devem até me odiar aqui. Porque eu falo a verdade. Eu vou desmentir essas pessoas. Eu quero ver elas ou eles vir falar na minha cara que eu tô mentindo. Tudo o que eu faço, que eu criei, todo esse projeto, o site completíssimo, recheado, o canal no YouTube. Pergunta para mim se um dia eu quis, eu tentei, ou eu falei em dar informações de graça para vocês, aliás, dar informações para vocês a troco disso. Eu faço tudo isso gratuitamente, sem pedir nada em troca. Inclusive, eu comecei já a fazer fazer um teste, uma promoção, onde eu vou dar de presente por minha conta, onde eu tive gastos internacionais, vou dar um presente de um livro verídico, histórias reais, imagens reais, pessoas reais, principalmente da autora. Vou dar de presente para uma pessoa.
Por que que vocês acham que o meu canal Segredos Ufológicos da Verdade o YouTube não entrega? Porque os obscuros que estão por trás do YouTube, por trás do Google, o Google é o filho, vamos dizer assim, dos obscuros. Eu quero ver vocês procurar informações que degridem o Google, que falem mal do Google, a não ser que vocês entrem na Dark Web. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu mesmo já entrei e fiz a pesquisa. Você vai ver um monte de reclamação que falam mal do Google. Só que, se você for procurar informações dentro da página do Google, você não vai conseguir. Só que para entrar na Dark Web é um trabalho que dá, tá? Precisa-se 3 computadores, tá? Seguranças extras, tá? Não é qualquer antivírus de graça, não. É tudo antivírus pago, mas tem que ser o antivírus. Não é qualquer antivírus que vai segurar a sua defesa, que vai proteger você. Tem que pagar. Entre outros esquemas, né? Bom, vamos voltar. Olha, todos, repetindo, todos os seres humanos que estão aqui, vivendo, se divertindo, né, trabalhando nesse planeta, é uma reencarnação pela última vez nesse planeta. As pessoas que estão aqui foram reencarnadas. Não importa que a religião faça, eu já falei aqui que as religiões foram criadas, elaboradas pelos draconianos. Dividiram as pessoas em vários grupos, em pequenos grupos, e desses grupos foram criadas a religião A, B, C, D, E, F e assim por diante. E desses grupos, dessas religiões diferentes uma da outra, essas pessoas foram presas a acreditarem naquilo. Que naquilo não vai bater e coincidir com o grupo B. E que aquela religião do grupo B vai odiar o que o grupo A vai falar. Ou seja, simplificando, se você falar sobre espiritismo com aquela região evangélica, eles vão brigar com você. Vão falar que você tá tendo obsessão demoníaca. Isso foi astúcia dos reptilianos, dos draconianos. Controlar, vigiar, prender, manipular. Parece loucura? Não sei que parece, mas é fato, é real. Por isso que mesmo muitas pessoas vão dizer assim, não gostam muito de mim, porque eu falo mesmo a verdade. Eu não estou aqui para fazer propaganda, não estou aqui para pedir dinheiro, não estou aqui para fazer celebridade, não estou aqui para fazer nada disso. Eu estou aqui para cumprir uma das minhas missões. Se você vai acreditar ou não, é livre-arbítrio de cada um de vocês. Porque estão falando aqui para mim. A Confederação Galáctica está falando. Continue fazendo e passando a verdade para as pessoas. Se elas vão acreditar ou não, porque abre parêntese. O que vai acontecer brevemente, e os que não estão prontos para assimilar, e os que não estão prontos também para entender, vão sofrer. Fecha parêntese. Não é nem aspas, é parêntese. Eu estou afirmando. Então,
brevemente vai acontecer muitas coisas. Se você não está preparado, se você não está elevando a sua vibração para a quinta dimensão, que o planeta já está regindo desde 2019, sinto muito em falar, mas as palavras do próprio Jesus Cristo é o seguinte: vão sofrer, mas aqui não vai ficar. Presta atenção. Olha, o governo deste país será derrubado muito em breve. Eu repito. O governo desse país será derrubado muito em brevemente. E todas as suas ações inocentes serão expostas, tá? Isso mesmo que vocês ouviram. O governo desse país não será, mas não será só esse país, mas esse país em específico vai ser derrubado. Por quê? O que vai acontecer? Eu falando, eu odeio política. Eu não tenho partido, não torço para lado nenhum e eu tô nem aí para essas coisas. Porque tudo isso foi criado para prejudicar vocês. Não é que está lá sentado na presidência que vai fazer bem ou mal. O poder sobe a cabeça. Fala para mim um líder mundial que fez bem ao seu próprio país. Eu posso citar em um tipo de ação no qual todos vocês e praticamente acho que o mundo todo estão criticando, crucificando e defamando esse líder mundial. Só que vocês não têm a noção dos motivos que ele veio a fazer o que ele fez. Eu cito aqui e falo que o presidente russo atual, todos os pontos estratégicos que ele bombardeou nessa guerra, todos os pontos estratégicos que ele bombardeou, mandou suas tropas, foi porque existia laboratórios subterrâneos dos draconianos, dos reptilianos e seres humanos, cientistas trabalhando junto com eles. O que faziam? Faziam um experimento com seres humanos. Crianças, jovens, não importa a idade, não importa o sexo, se é masculino, se é feminino, se é idoso, se é idosa, se é uma criança de colo, não importa. Ele bombardeou e guerreou pontos estratégicos desses obscuros. Uma ação que nenhum outro presidente, ou seja, um único líder mundial, que vocês conhecem, não vou citar nome, tentou alertar vocês em público, em rede nacional, mas vocês simplesmente pegaram um tijolo e mandaram na cabeça dele, em vez de escutar. Outros riram da cara dele, porque simplesmente ele falou o seguinte, palavras dele, abre aspas, ele não queria virar reptiliano, fecha aspas. Vocês fiquem espertos. E
o coitado, depois disso, foi até esfaqueado e perseguido até hoje, com risco de vida. Porque ele é atacado até hoje. Ele é atacado até hoje. Porque ele é do bem. Ele veio nessa reencarnação ajudar. Só que mesmo sendo naquela época um líder mundial, ele foi obrigado a fazer tratados com os reptilianos para prejudicar os seres humanos. Fez. Outros tratados que os reptilianos queriam que ele assinasse a favor do mal, ele não fez. Porém, ele segue a vida que ele segue hoje devido a isso. Todos que foram feitos tratados com eles, com os obscuros, para ser em geral, não pode recuar, rasgar esse tratado, como foi aconteceu no tratado de Greada, lá com o presidente Hauswalder, né? Que o próprio presidente naquela época enganou os Majestic 12, que eram 12 envolvidos, né? Que faziam parte, tipo um grupo que tinha conhecimento sobre os extraterrestres. Que ele fez o tratado, olha, com os Greys cinzas, vocês vão abduzir as pessoas e quantas pessoas vocês quiserem. Porém, os tragam de volta. Só peço isso. Os Greys, astutos, inteligentíssimos, fecharam o tratado. Só que, da maneira deles, não vamos devolver as pessoas e vamos devolver quando nós quisermos. Ou seja, resumindo, essas pessoas não voltaram para casa. Para vocês terem uma ideia, em 2010, vamos considerar só os Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, mais de 1,5 milhão de pessoas foram abduzidas e não voltaram para casa. Só em 45, se me falha a memória, junto com o Philip Schneider e o presidente, se me falha a memória, foi o Bill Clinton, soube através de um memorando secreto que entregaram na mão dele, que haveria nessa base secreta, base Dulce, extraterrestres convivendo e vivendo com seres humanos, cientistas fazendo experimentos horripilantes em seres humanos. E esse presidente Bill Clinton chamou Philip Schneider, que era militar na época, muito conhecido, muito popular e muito bem querido, né, pelos militares, foi um dos responsáveis que foi lá expulsar esses extraterrestres, Greys Alphas, extremamente hostis, cinzas, os Greys cinzas e um ultra insectoide. Então, depois disso, ainda existem esses tratados, não foi quebrado. Deu uma pausa, né? Mas hoje voltou pior. Voltou pior do que estava. Porque naquela época foram encontrados 30 mil seres humanos cardíacos. Aí você deve estar se perguntando, como é que 30 mil seres humanos cardíacos vão parar lá? Era uma base de 7 andares abaixo da terra. No primeiro andar era estacionamento de veículos, se me falha a memória. No segundo era um andar que haviam seres humanos normais, trabalhando com extraterrestres. No terceiro andar
Ficavam alguns militares, né? Seguranças. E no quarto andar para baixo, somente extraterrestres podiam andar. Se um desses cientistas se perdesse, fosse no quarto andar, quinto andar, sexto andar, sétimo, ele não volta mais. Porque o único oficial que entrou por engano foi o oficial, o Jonathan, eu não vou citar o sobrenome dele aqui, tá? E consegui entrar em contato com ele em 2007. Ele me passou todas essas informações. Eu tive que pagar para ele passar essas informações para mim e, claro, jamais citar nomes reais. Ele foi, era o primeiro dia dele, ele chegou lá na base Dulce. E o que aconteceu? Foi por engano no sexto andar, mas a sorte dele é que não tinha ninguém, porque tem um horário exato que os extraterrestres faziam como se fosse uma pausa. Eles iam para sua espaçonave, para os seus OVNIs, fazer sei lá o que, para depois aparecer em 40 minutos do nosso tempo. Ele teve a sorte. Ele entrou nessas salas, ele viu baldes, tipo aquelas... não é baldes que fala, aqueles barril de 200 litros, com a tampa aberta, um líquido meio mucoso, da cor esverdeada, e seres humanos lá. Braços, pernas. Em outro, tem tipo uma piscina, né, com esse mesmo líquido mucoso, aquoso, né, grudante. Quando ele falou isso para mim, ele me lembrou uma cena do Arquivo X, que o Fox Mulder, com a sua amiga, a Scully, em um caso, né, ele pegou na mão uma coisa meio aquosa, grudenta, ele fazendo assim que não saía, e não saía. E ele viu seres humanos com 2 pernas, 3 pernas, seres humanos com o tronco e a cabeça humana e os braços de outras formas. Na opinião dele, é a coisa mais horripilante de se ver. Eu já estou acostumado a ver isso e milhares de outras coisas, porque eu sou um guerreiro estelar. Já vi 1000 coisas. E ele se tocou. No que ele se tocou, ele pegou o elevador e sumiu. No que ele entrou no elevador, quando foi do 6º e chegou no 4º, materializou um Grace Alpha dentro do elevador, que quando ele terminou de materializar, ele chegou no 4º andar. Aí esse extraterrestre olhou nitidamente para ele, e ele com a cabeça meio baixa, como se o extraterrestre começasse a perguntar para ele: o que você está fazendo aqui? Aí o elevador subindo, né, foi até o 3º, no qual ele tinha apertado o botão antes desse extraterrestre aparecer. Simplesmente a porta se abriu atrás dele e ele andou de trás, como se fosse assim. Ele andou, caminhou, andando de trás, em marcha ré, com a cabeça baixa, e o Grey Alpha encarando ele. No que ele levantou a mão para relar no
no oficial, ele deu tempo de recuar para trás. Ele falou que depois desse dia ele pediu a conta e caiu fora. Só que para ele pedir a conta, ele teve que assinar 1000 papeladas, né? E quiseram saber os porquês disso. O que aconteceu com isso? Porque é o seguinte, antes dele pedir a conta, ele foi na sala de câmeras, né? Porque tem a câmera no elevador. E ele deletou tudo. Aí começaram a criar caso com ele. Por que não tem imagem sua no elevador? Que aconteceu isso? Que aconteceu aquilo? Aí ele explicou que não foi ele que apagou. Porque toda vez que eles materializavam no elevador, devido à sua carga negativa, e também isso acontece quando uma pessoa é abduzida. Todos os aparelhos eletrônicos apagam, principalmente se vai ser abduzido. Isso se chama começo do lapso do tempo. Então, ele escapou por pouco. Mas voltando ao assunto principal, espero que vocês tenham entendido no que eu quis passar para vocês. Um aviso aos draconianos e aos reptilianos de Dracul. Ele sabe do que eu estou falando, que eu vou falar aqui agora. Nós, a luz, a Confederação Galáctica de Mundos, guerreiros estelares, toda a luz, vamos destruir vocês. Vamos acabar com vocês. Porque onde já muitos de vocês já foram derrotados, já foram levados, aprisionados, muitos já foram destruídos. Tá? Assim que removermos a lua, presta atenção, assim que removermos a lua, ficará muito mais claro para vocês, seres humanos, né? Ficará certo que não tem condições de manter os seres humanos sequestrados e escondidos da verdade. Porque um dos motivos de esconder a verdade de vocês é a lua. A lua foi criada. Ela não é um planeta, a lua, que vocês conhecem. A lua não é planeta. É uma enorme nave orbitada lá naquela posição para vigiar, controlar, ou seja, ferrar com vocês. Porque a lua, ela foi construída pelos draconianos, com a ajuda dos reptilianos, insectoides, os greys cinzas, para construir a lua. Um grande detalhe. Aí vem as seitas religiosas, os Illuminatis com 2 T's, os Illuminatis com 1 T. Tem essa diferença, para diferenciar um do outro, mas é a mesma. Ou seja, né? Os Illuminati. Nossa, se você soubesse quem faz questão de você não esquecer o eclipse solar, os responsáveis são os Illuminati. Nossa, mandam milhares de anúncios pela internet, nas mídias, faz questão de fazer você não esquecer. Eu já fiz uma matéria dessa
lá no canal do YouTube. Tá lá. Bom, fica aqui mais um aviso para vocês, tá? Que os seres humanos foram criados livres pelos Anunnaki daquela época, né? Eles foram criados. Não foi Deus, não foi Jesus, foi pelos Illuminati. Foi pelos Anunnaki. Por isso que o ser humano não passa dos 90 anos, porque eles foram criados com sua haste de DNA desse corpo, dessa matéria. No certo é 12 hastes, só tem 2 hastes, para ficar mais ferrado ainda e não evoluir nem fisicamente, nem espiritualmente e nem energeticamente. Por quê que vocês acham que eles estão forçando a barra para embutir transgênico em tudo? Porque o transgênico, na verdade, é um alimento que vai ferrar com o seu corpo físico. Não importa a quantidade, não importa o que você vai comer. Se contém transgênico, vai ferrar com as suas células do corpo humano. Elas vão virar gelatina, dissolver, se ferrar, para não falar outra coisa, e vai criar câncer no seu corpo. Não importa a quantidade que seja. Umas pessoas, já falei isso para umas pessoas, as pessoas falam assim, é só você comer pouquinho, não adianta, se é pouquinho, se é pouco, se é pocão, você é muito. Não importa a quantidade que você come, o transgênico vai prejudicar o seu corpo físico do momento que você pôr para a boca e engolir. As suas células que serão expostas. Tudo isso é astúcia. Eles, os obscuros, os draconianos, os reptilianos, pegando você pela boca. Pela medicina, pelos remédios, e agora pela boca. Até doces transgênicos, bolachas transgênicas. Tem um tipo de bolacha que não vou falar aqui porque eu não sou pago e nem quero ser pago, né, por patrocinador, para pôr exposto aqui a marca de bolacha deles. Existia bolacha do tipo maizena que não era transgênico. A última vez que eu comi uma bolacha maizena não transgênico foi em 2020. Em 2022, já praticamente 45% das bolachas, independente das marcas, viravam transgênicos. Hoje, em 2025, todas as bolachas maizenas são transgênicas. E uma coisa que eu fiquei assustado, né, de ver assim, doces transgênicos. Doces. Vai ganhar as crianças pela boca. Prejudicar, né, o seu corpo físico. Até mesmo prender, se essas crianças vieram como sementes estelares, inutilizar esses guerreiros, esses curadores, que lá na frente seriam grandes guerreiros e protetores desse planeta. Olha o quanto isso é grave. Mas não. É fora a carne. Qualquer tipo de carne que você coma, é também você mesmo pedir para você. Como que eu posso falar? O seu apagamento nessa vida, né? O seu fechamento espiritual, a sua
extensão referente à expansão da consciência. A bebida alcoólica, vocês fazem nem ideia de quem criou e inventou a bebida alcoólica. Não foi seres humanos, não. Porque a bebida alcoólica, a carne, independente de qual tipo seja, embutido ou não, ela agride o seu campo áurico lá no zero. Ela agride a sua vibração lá no zero, na hora. É como se fosse uma droga. É como se você estivesse consumindo droga, independente de qual seja. E tudo isso foi elaborado astuciamente, nem sei se existe essa palavra astuciamente, com muita astúcia, né, pelos obscuros. Agora está pegando as crianças. Doces transgênicos, não é o doce em si que vai fazer mal, é o transgênico. Não importa a quantidade que você come, o transgênico vai fazer mal. Então, mesmo assim, voltando ao assunto que eu estava passando para vocês, vamos acabar com todos vocês, os obscuros. Pode demorar, mas não vai demorar. Muito em breve vão derrubar vocês, sabe? E todos, a maioria dos seres humanos saberão a verdade, mesmo da pior maneira que seja, e perceberão o quanto tempo foram enganados, o quanto tempo, né, o governo enganou você. Mas não é só esse, vários outros, menos o russo. O russo teve as palavras deles, abre aspas, as palavras dele, tá? Abre aspas. Eu, como presidente e líder mundial, jamais permitirei que controlarão os meus povos, o meu governo, e seja lá quem for. Eu vou agir contra, independente de quem seja, fecha aspas, ponto. E a primeira guerra entre os reptilianos e os russos, com o líder mundial de hoje, já foi antes de ele assumir a presidência. Em corpo a corpo, soldados russos e contra reptilianos. Fora ele, nenhum outro presidente fez isso, porque a maioria dos outros fizeram tratados com os reptilianos. Só que, como eu falei, o governo será derrubado. E vocês saberão e verão que a verdade que vocês vão saber, descobrir, ouvir, poderá ser tarde demais. Porque se lá atrás você tivesse acreditado, você já começaria a fazer a diferença para você. Porque aqui, nesse planeta, a Mãe Terra é a Mãe Terra. O planeta é vivo. Ela pediu já o planeta de volta. Só ficarão aqui os merecidos ou merecidas. Aí alguns falam para mim, já vivi minha vida, já aproveitei minha vida, já viajei muito, já bebi muito, já farrei muito, mas como você é um reencarnado ou uma reencarnada nessa vida, não pense que ao você desencarnar aqui, você vai viver uma vida gloriosa, né? Que não haverá vida após isso. Sinto muito, mas pode tirar o cavalo da chuva, que isso não vai acontecer. Você vai responder
a espiritualidade, o porquê e os motivos que você não fez ou deixou de fazer. Pode ter certeza. Se você sofreu aqui e desencarnou com dor, você vai sentir 3 vezes pior a dor lá. Sim, vai responder. Isso se não responder agora em vida. Mas cada um é o livre-arbítrio de vocês acreditar, mas tudo é real, tudo é fato e ponto final. Bom, agradeço a atenção de todos vocês, me perdoem pela sinceridade, pela transparência, mas essa é uma das minhas funções aqui. Como eu já falei em vídeos atrás, eu sofri um ataque, né, contra os reptilianos que, por ter sido grave, por ter sido forte, que ultrapassou o meu campo etéreo, né, ultrapassou o meu perispírito, chegou ao meu corpo físico. Já falei aqui em um vídeo anterior. Então, eu desejo a vocês, né, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, independente de onde vocês estejam. Se eu não postar vídeos, né, daqui a alguns dias, já antecipadamente desejo um ótimo ano novo a vocês, tá? Se preparem, porque agora em 2026 não será nada fácil para ninguém. Fora o recadinho que eu já dei aqui, que vai acontecer muito em breve. Ou seja, por que vai acontecer? Porque todo o governo, sem citar nomes, regiões, né, país, os que vão acontecer é porque eles estão de acordo, estão de mãos cruzadas com os obscuros. Tá? Grande abraço a todos e um ótimo dia.